Que dia gostoso, que bom iniciar essa manhã podendo falar com vocês. E hoje eu gostaria de falar com algumas pessoas, sobretudo aqueles que estão chateados, magoados com a religião, magoados com Deus, magoados com a má fama que líderes religiosos têm levantado sobre a terra. Magoado por ver pessoas que se dizem pessoas de Deus serem traidoras, amantes do poder, do dinheiro, totalmente parciais. E às vezes parece que no nosso tempo, no nosso mundo, a gente vai continuar vendo essas decepções, essas crises, essas angústias cada vez mais. Os sistemas religiosos estão realmente fracassados. As organizações eclesiásticas, infelizmente, estão tomadas por uma mecanicidade que tem adoecido pessoas, que tem acabado com a esperança de se viver um evangelho livre nas comunidades, um evangelho que de fato seja simples. Infelizmente, nós seres humanos temos complicado muito as coisas, temos burocratizado a fé, temos tornado as coisas absolutamente complicadas quando elas deveriam ser simples, simples porque viver no amor é simples. Então, eu quero primeiro dizer para você separar as duas coisas. Uma coisa é o que se tem feito do Evangelho no Brasil. Outra coisa é o Evangelho. Uma coisa são aqueles que falam em nome de Deus. Outras coisas é o próprio Deus. Então, essa divisão é importante para que você não fique atribuindo a Deus aquilo que os homens estupidamente fazem em nome dele. Não atribua a Deus. Não pense que Deus está nesse negócio. Não pense que as suas mágoas, as suas angústias, as suas crises são consequências do que Deus está fazendo na terra. Absolutamente não. Sempre houveram pessoas por toda a história se utilizando dos palanques religiosos, dos ambientes religiosos, para exercer o poder, para manipular as pessoas, as massas e sair beneficiado com isso. Então, a primeira distinção que você precisa fazer é isso. Deus permanece Deus apesar do que se tem feito com o nome de Deus na terra. Uma outra coisa importante que você precisa pensar é que a espiritualidade, a experiência com Deus não está centralizada ou não deve estar centralizada a esses grupos religiosos. A verdade é a verdade. Deus continua sendo pessoal, relacional, sendo alguém que quer de fato se relacionar com a gente, quer nos salvar, nos ajudar, nos transformar, nos ajudar a crescer no seu amor, independentemente dessas estruturas religiosas. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador não é um pastor, não é uma instituição, não é um padre, não é o Papa, não é um líder humano. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador. Então, nesse sentido, você pode conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Você não depende de comunidades, de organizações eclesiásticas. Você pode falar com o Pai que em secreto, o Pai que vê em secreto, ele vai te ouvir, ele vai te conhecer. As Escrituras dizem isso. Você pode entrar no seu quarto, você pode fechar a porta, você pode se relacionar com Deus em oração. Ele te ouve, ele sabe das suas crises, ele conhece você. Agora é bom se você encontrar um grupo de pessoas que sejam simples no amor, no afeto, na palavra, no ensino,
que busquem aquilo que Jesus disse que eram prioridades, que eram as coisas que deveriam ser buscadas, que bom, se relacione com essas pessoas, estejam perto dessas pessoas. Mas não fique assim, sobremaneira, magoado, não fique assim, amargurado de espírito, achando que Deus te abandonou, ou achando que você está longe de Deus porque você não frequenta mais um determinado templo religioso. Enxergue Deus acima de todas essas coisas, porque senão você vai pirar. Então meu recado é para você que se sente decepcionado, angustiado. Abre o coração para Deus tirar essa mágoa, essa angústia do seu coração. Deixa Ele libertar você dessas mazelas, dessas raivas, desses ódios. Perdoe quem te ofendeu. Olhe para frente. Tem tanto que se viver, a vida é tão bela, é tão graciosa, é tão maravilhosa. E alimentando isso, retroalimentando isso, você só piora a sua saúde, você só se bloqueia em relação a Deus. Encontre pessoas. Jesus falou que 2 ou 3 reunidos no nome dele é o suficiente. Encontre pessoas que tenham essa fé simples. Vá atrás de amigos, de colegas, de pessoas que você conhece, que não estão interessadas em outra coisa senão em amar, em cuidar, em instruir, em ajudar. Viva essa fé simples e faça de cada encontro humano um encontro igreja, um encontro de amor, um encontro de afeto, de carinho. Que quando a gente se reúne no nome dele, na verdade não é uma reunião com liturgias que citam o seu nome. Na verdade é a reunião no amor, é a reunião sincera, que quer o crescimento, o amadurecimento, que quer ver o outro bem. Era esse tipo de reunião que Jesus promovia. Por onde ele passava, ele curava, ele ensinava, ele ouvia a necessidade do outro. Ele ia por lugares que os religiosos não entravam. Ele ultrapassava os limites da liturgia, dos cultos, das reuniões. Ele estava onde ele precisava estar. Esteja onde você precisa estar. Então esse é o meu recado para você e a minha oração por você nessa manhã. Decepcionado com igreja, com instituição, com pessoas. A minha oração é que você encontre a Deus, independentemente das suas decepções. Que você não use essas decepções como uma desculpa para viver a parte de Deus. Que de fato, todo tipo de situação ruim que você tenha vivido na sua vida com a religião sirva na verdade, de um impulso para te levar mais perto das essências, do amor, da simplicidade. Que isso seja benéfico, porque as Escrituras nos ensinam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que isso contribua para o seu crescimento em graça, em amor, porque viver uma vida amargurada, cheia de ódio, uma vida solitária, isolada do mundo, não é a vida que Deus tem para nós. Deus quer ver a gente bem, expressando sua vida para todo lado, amando para todo lado, cuidando de pessoas onde quer que haja necessidade desse afeto, desse carinho e desse cuidado. Cuide de você. Cuide dessa sua amargura, cuide dessa sua angústia. Resolva elas, dissolva elas no amor de Deus. Deus está acima de todas essas circunstâncias que te magoaram, que te angustiaram. Esse é o meu recado para você. Deus te abençoe e até a próxima.